Irmãos, graças a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Somos gratos ao Senhor por mais uma grande oportunidade que o Senhor nos dá de aprender a respeito das suas palavras. E hoje eu quero compartilhar com vocês, irmãos, algo muito interessante. Uma coisa que Deus quer é que nós devemos aprender a respeito dos tempos. Como Cristo disse em sua declaração, em Mateus, capítulo 16, versículo 1, nosso Senhor Jesus Cristo disse: Então chegaram a ele os fariseus e os saduceus, para experimentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Versículo 2, mas ele respondendo disse-lhe: Quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Versículo 3. Pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Cristo disse isso porque, irmão, tem sinal dos tempos que a Bíblia nos ensina, como em tempo dos profetas. Antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, os profetas profetizaram sobre o tempo da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Cristo disse para os judeus e fariseus, porque os judeus e fariseus conhecem a lei de Deus. Cristo disse para eles em Mateus 16, capítulo 3, E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócrita, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? A Bíblia, irmão, tem sinal sobre qual tempo nós estamos. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, falando em forma de lamentação para os primeiros cristãos no primeiro século, falando com os judeus, Cristo disse em Lucas 19, 44, E te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentre de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Cristo falando em forma de lamentações para as primeiras pessoas naquele tempo, as pessoas que viram nosso Senhor Jesus Cristo fazer todas as coisas boas, pregar o evangelho da salvação, mas, infelizmente, eles não reconheceram a Cristo. E Cristo, falando em forma de lamentação por causa disso, ele disse em Lucas 19, 44, E te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentre de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Naquele tempo, era o tempo da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo na carne para visitar os israelitas. Mas os israelitas não reconheceram a Cristo. Por isso, nós devemos aprender sobre os tempos, porque Cristo disse em Lucas 21, 28, Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhar para cima, levantais a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Tem muitos sinais na Bíblia sobre os tempos, se está próximo ou não. Cristo disse em Lucas 21, 28, quando estas coisas começarem a acontecer, olhar para cima, levantar a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Tem sinal dos tempos que a Bíblia nos ensina. Em Mateus 24, 33, a palavra de Deus disse igualmente, Quando vede todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, mesmo às portas. Por isso, um conhecimento que a Bíblia nos ensina é a respeito dos tempos, principalmente o tempo agora que nós estamos vivendo. Em 2 Timóteo 3:1,
o apóstolo Paulo nos admoestou com esses ensinamentos? 2 Timóteo 3:1. O apóstolo Paulo disse: Sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Versículo 2. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Versículo 3. Sem afeição natural, implacável, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigo do bem. Versículo 4. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Essas coisas são avisadas na Bíblia a respeito dos tempos que são chamados últimos dias, o qual nós estamos vivendo. Por isso, vamos estudar a Bíblia. Vamos tomar cuidado, irmãos, porque as palavras de Deus nos ensina a respeito desses tipos de pessoas que são amantes de si mesmo, pessoas que não têm amor pelo seu semelhante, pessoas orgulhosas, pessoas que vivem, têm mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, quando ele estava aqui no primeiro século, ele avisou os apóstolos a respeito dessas coisas que iriam surgir. Em Mateus 24, versículo 5, nosso Senhor Jesus Cristo diz: Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. A muitos enganarão. Isso é o que está acontecendo agora em nosso tempo. As pessoas estão sendo enganadas por pessoas que se diz ser enviado por Deus, mas na verdade eles pertencem a Satanás. Eles nunca foram enviados por Deus, porque eles não têm amor, eles não estão nem aí para seu semelhante, vive mentindo, pregando algo que não está na Bíblia. Isso é contra a palavra de Deus. Agora, quem são essas pessoas? Vamos ler em 2 Coríntios 11:13. O apóstolo Paulo disse: Pois os tais são falsos apóstolos, obreiro fraudulento, disfarçando-se em apóstolo de Cristo. Versículo 14. E não é de se admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Versículo 15. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarçam em ministro de Cristo, o fim dos quais serão conforme as suas obras. Irmãos, a palavra de Deus nos alerta em relação a esses falsos profetas, esses falsos apóstolos, esses obreiros fraudulentos, levantados por Satanás, agora nesses últimos dias, para enganar os fiéis, filhos de Deus. Como o apóstolo Paulo nos admoestou, dizendo que eles são falsos apóstolos, obreiro fraudulento, disfarçando em apóstolo de Cristo. Por que, irmãos, que eles estão disfarçando em apóstolo de Cristo? Porque eles não são. Porque se eles fossem, não precisaria disfarçar. Eles estão disfarçando porque eles não são. Então, para enganar os fiéis, eles se disfarçam de apóstolo de Cristo. Mas, na verdade, eles são apóstolos de Satanás. Eles nunca foram levantados por nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos falsos profetas, muitos falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que agora em nosso tempo têm se levantado. Irmãos, todos nós sabemos a história, relatos que tem na Bíblia, que o último apóstolo, os últimos dois apóstolos que nosso Senhor Jesus Cristo levantou, foi o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé. Esses foram os últimos dois apóstolos que Cristo nomeou como apóstolo. Esses apóstolos que agora em nosso tempo estão se levantando, são apóstolos de Satanás. Falsos apóstolos. Cristo não levantou eles como apóstolo.
Porque apóstolo, irmão, a palavra apóstolo significa aquele que teve com Cristo, aquele que viu a Cristo. E nós sabemos a história no livro de Atos, aonde o apóstolo Paulo, quando ele ainda era Saulo, era perseguidor da igreja verdadeira no primeiro século. Ele foi para Damasco para buscar carta para prender os cristãos, os primeiros cristãos. E no caminho de Damasco, quando ele ainda era Saulo, ele encontrou com Jesus. E caindo por terra, Jesus disse a ele falou, Jesus disse, por que me persegue? Passou-se um tempo, Paulo foi chamado na igreja verdadeira como apóstolo de Cristo. O Espírito Santo de Deus separou Paulo e Barnabé para ser apóstolo. Atos 13, versículo 2, a palavra de Deus diz: enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejunhava, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e Saulo para a obra a qual eu tenho chamado. O Espírito Santo de Deus separou Paulo, que no tempo ainda era Saulo, e Barnabé para a obra do evangelismo a qual Cristo tinha, para que eles dessem continuidade. Então o apóstolo Paulo e Barnabé foram separados pelo Espírito Santo como os últimos apóstolos. Por isso que mais tarde, em Atos 13:46, a palavra de Deus diz: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era misto que a vós se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitaram e não vos julgais digno da vida eterna, eis que nós, Paulo e Barnabé, voltamos para os gentios, porque assim nos ordenou o Senhor. Eu te pus para a luz dos gentios. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. O nosso apóstolo, qual o nosso Senhor Jesus Cristo levantou para os gentios, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Nós somos o povo gentil. Nós não somos israelita. Nós somos o gentil. E os apóstolos qual nosso Senhor Jesus Cristo levantou para os gentios, para nós, é Paulo e Barnabé. Esses apóstolos, de acordo com a Bíblia, vão ser apóstolos até a consumação do século, até o fim do mundo. Não existe mais apóstolo agora em nosso tempo que se levantou dizendo que é apóstolo. Eles são falsos apóstolos. Apóstolos de Satanás, levantado por Satanás, não por Deus. Os últimos dois que nosso Senhor Jesus Cristo levantou foi Paulo e Barnabé para os gentios até a consumação do século. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios 4:9, porque tenho para mim que Deus a nós, os apóstolos, nos pôs por último. O que é último, irmão? Último não tem mais. Como condenado à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, tanto aos anjos quanto aos homens. Os apóstolos verdadeiros que Cristo nomeou, eles são espetáculo, irmão. Eles são diferentes. Eles receberam o poder. Nosso Senhor Jesus Cristo deu a ele poder, autoridade e poder para curar todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade, ressuscitar os mortos. Tem vários relatos na Bíblia onde esses apóstolos ressuscitou os mortos, curou paralítico de nascença, fez com que pessoas que eram naquele tempo paralítico, cadeirante, andassem. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Os apóstolos a qual tem se levantado agora em nosso tempo, esses apóstolos de Satanás, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se disfarçam apóstolo de Cristo, como a Bíblia relata. Vocês conhecem algum relato, alguma história que esses apóstolos ressuscitou algum morto? Pelo menos uma barata. Eles conseguiram ressuscitar pelo menos uma barata morta? Ou eles ressuscitou algum ser humano
morto? Eles já fizeram algum paralítico de nascença ou um cadeirante a andar? Vocês viram esse relato, irmãos? Vocês têm informação de que isso aconteceu? Não, irmãos, porque esse poder não foi dado para eles. Esse poder foi dado para os apóstolos, verdadeiro de Cristo, que é espetáculo para o mundo, para os anjos e para os homens. Eles são diferentes. São as pessoas escolhidas por Deus para pregar o evangelho, para curar todo tipo de enfermidade e doença que nosso Senhor Jesus Cristo separou. E os últimos dois foram Paulo e Barnabé. Não tem mais apóstolo. Todos os apóstolos que se levantar agora em nosso tempo são apóstolos falsos de Satanás. E a Bíblia, irmãos, nos ensina que nós não devemos ultrapassar o que está escrito. Isso é proibido por Deus. Porque o apóstolo Paulo diz que nós devemos aprender do que está escrito. É proibido ultrapassar. Ele disse: eu apliquei isso a mim e a Apolo por amor de vós, para que de nós, dos apóstolos, aprendais. Não ultrapasse o que está escrito. O que está escrito é que Paulo e Barnabé são os últimos dois apóstolos. Nós não podemos, irmãos, aceitar algo que não está na Bíblia, porque isso é contra a vontade de Deus. E para provar que esses apóstolos são falsos e são mentirosos, na Bíblia, irmãos, não tem pastora, não tem bispa e não tem apóstolo. Mas aqui no Brasil, os falsos apóstolos de Satanás, eles dizem que são apóstolos e as mulheres deles são apóstolas. Eles são bispo de Satanás e as mulheres deles são bispa de Satanás. Eles são pastores, ladrão e salteador, e as mulheres deles são pastora. Isso é contra a Bíblia. É contra a vontade de Deus. Isso está escrito na Bíblia. Por isso, meu semelhante, eu convido a vocês, baixe a cópia da Bíblia no seu telefone, seu iPad, seu iPhone, seu iPod, seu computador. Baixe, irmãos. Baixe e vamos acompanhar a leitura da Bíblia para que nós não sejamos enganados. Isso está escrito na Bíblia, é contra a vontade de Deus. Não existe pastora, não existe bispa, não existe apóstola na Bíblia. Mas agora em nosso tempo, o que mais a gente ouve e vê é pastora, é bispa, é apóstola, que é contra a vontade de Deus. E esses falsos apóstolos, obreiros fraudulentos de Satanás, que se disfarça. Por que se disfarça? Porque eles não são. Então, para enganar, ele disfarça como se fosse. Mas eles são de Satanás. E o nosso agora em existência, nos últimos dias, como a Bíblia nos alerta a respeito dos tempos, dos últimos dias, que viria esses tipos de pessoas iriam se levantar. O nosso último apóstolo vivo hoje, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que não pode morrer, é nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 3:1, a palavra de Deus diz: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestiais, considerais o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Irmãos, nosso último apóstolo em existência, que está vivo, que não pode morrer, que é perpétuo, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso pastor, ele é nosso bispo das nossas almas, ele é nosso apóstolo, nosso sumo sacerdote. Cristo é tudo, irmão. Para que nós vamos querer mais? Levantar apóstolos falsos. Apóstolo que Cristo não levantou, como que vocês vão aceitar? Nós devemos, irmão, como o apóstolo Paulo disse, não devemos ultrapassar o que está escrito. Por isso ele disse que aplicou isso a mim e a Apolo por amor de vós, para que de nós aprendeis, de nós quem? Dos apóstolos, não ultrapasse o que está escrito. É proibido ultrapassar, colocar na Bíblia o que não tem e tirar.
E o que está escrito na Bíblia é: Paulo e Barnabé são os últimos 2 apóstolos levantados por nosso Senhor Jesus Cristo, quando o Espírito Santo de Deus mandou separar ele para que eles fossem os nossos apóstolos até a consumação do século, até o fim do mundo. Não tem mais apóstolo. Todos que se levantar dizendo que é apóstolo são falsos apóstolos de Satanás. Nunca se esqueça, irmão, Satanás é copiador. Deus permitiu que o homem criasse a nota de 100 verdadeira. Satanás criou a nota de 100 falsa. Deus criou o Cristo verdadeiro. Satanás criou o Cristo falso. Deus criou seus apóstolos verdadeiros. Satanás levantou seus apóstolos falsos para enganar. Deus mandou pregar o evangelho verdadeiro de Cristo para a salvação. Satanás inventou outro evangelho mentiroso, a qual desvia as almas para o inferno. Meu semelhante, vamos estudar a Bíblia. Cuidado com o que vocês estão ouvindo, com o que vocês estão aceitando. Vamos ver se vem da Bíblia. Baixe a cópia da Bíblia. Vamos estudar para que nós não sejamos enganados. Porque nosso Senhor Jesus Cristo nos admoestou na Bíblia, deixando escrito para nós, que nesses últimos dias, últimos tempos, agora qual nós estamos vivendo, se levantaria muitos grandes falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, pregadores de Satanás, que se disfarçaria de pregadores de Cristo para enganar os fiéis. Por isso, vamos estudar a Bíblia. Nunca se esqueça, nossos últimos apóstolos, São Paulo e Barnabé. E nosso Senhor Jesus Cristo, que é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, e mais ninguém. Todo apóstolo que existe agora em nosso tempo são de Satanás, levantado por Satanás para desviar os fiéis da presença de Deus para o inferno. Cuidado, muito cuidado. Vamos pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele possa abrir o entendimento de vocês. Isso que eu estou pregando aqui está na Bíblia. É palavra de Deus que não pode mentir. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.